Ei, amor, eu tô gravando. Ah, moça, não tem problema não. Né? Oi, gente, vamos começar. A ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre questão fundiária no Brasil. Né? Lembre-se que a gente está, né, nas últimas 2 semanas estudando características da atividade agrícola. Né? Então, a gente estudou alguns conceitos, depois a gente viu a aplicação desses conceitos na prática, vocês viram, né, como funciona uma pequena propriedade, uma grande propriedade agrícola. E a ideia hoje é falar de propriedade. E quando a gente fala de questão fundiária, ou as palavras que vocês conhecem, né, latifúndio e minifúndio, a gente está falando de propriedade. Tá? A origem, né, vem de uma palavra em latim, que seria fundus, tá? Que significa em latim terra, e a gente pode entender também como a ideia aí de propriedade. E aí, se eu estou falando de propriedade, né, tem alguns conceitos jurídicos que eles são importantes. Né? Tudo que vocês estão vendo aqui é minha propriedade. O que significa que nesse momento eu domino, eu tenho controle sobre o controle remoto, eu domino o que acontece na TV, estou mudando aqui, eu domino o que acontece com o computador. Se eu resolver quebrar qualquer uma dessas coisas, eu posso, porque é minha propriedade. Então, além de ter o domínio, eu tenho a faculdade de poder fazer com ela o que quiser, porque no caso, a propriedade é minha. Ter a propriedade de alguma coisa significa que você pode dar, você pode vender, você pode destruir esse bem. Então, se você é proprietário de uma terra, por exemplo, você pode, em tese, fazer o que quiser com essa terra. Tá? Tem outros conceitos relacionados. Domínio, eu acabei de falar, né? Você domina uma coisa, mas ela pode ser que você domine uma coisa que não lhe pertence, que não é sua propriedade. Lembrem-se de mim dando aula. Lembrem-se de mim na sala de aula. Quando eu estou com o apagador, a lousa, data show da escola, né? Todos esses equipamentos não são minha propriedade, mas naquele momento que eu estou em sala de aula, eu tenho domínio deles para o fim que eu quiser. Então eu controlo. Obviamente que se eu resolver destruir o apagador, eu vou sofrer sanções no meu emprego por causa disso. Tá? Então, assim, o domínio é a capacidade de você usar, agir em cima de um bem. Se eu tenho domínio sobre uma terra, eu posso plantar, eu posso tacar fogo, eu posso fazer um monte de coisa. Né? Se ela for minha, eu estou livre para isso. Se ela for de outra pessoa, aí existem sanções legais. Posse é um domínio que se estende por um período de tempo. Então, por exemplo, né, um sujeito invade uma terra que não lhe pertence. Só que ele fica ali por um bom tempo agindo como se dono fosse. Ele corta o mato, ele planta, sei lá, banana, mandioca, monta uma horta ali. Então esse cara passou a ter a posse daquilo. Ele ficou lá 1, 2, 3 anos. Só que ele não tem o título, a escritura de cartório que diz que ele é dono. Ele não pode, por exemplo, vender aquilo. Tá? Então, às vezes, as pessoas têm posse, né, que é o domínio por um longo período de tempo, mas não são proprietários do bem em questão. E por fim, né, falando de terra especificamente, existe um conceito chamado terra devoluta. É a terra sem dono. Tá? Pelas leis brasileiras, toda terra que não tem dono, o dono é o governo. Só que o governo precisa provar que aquela terra não tem dono. Então isso geralmente demanda aí um processo legal muito longo até o governo, né, entrar na propriedade dessas terras e poder vender, fazer com elas o que quiser. Tá? Mas terra devoluta, terra sem dono. E aí, conhecidos esses conceitos, né, como que uma pessoa se torna, né, proprietário?
em que a gente consegue uma propriedade. Compra, se eu tenho dinheiro eu vou lá e compro, posso trocar por uma mercadoria. Doação, alguém vai lá e fala, ó, eu gosto muito de você, tá aqui essa fazenda, tá aqui esse sítio, tá aqui esse terreno, né, o que eu acho que é muito difícil de acontecer. Herança, né, a maneira mais comum, a gente herda patrimônios, né, que foram construídos pelos nossos pais, pelos nossos avós. Inclusive, um dos objetivos, né, dos pais de vocês trabalharem tanto é legar a vocês algum tipo de patrimônio, algum tipo de bem. Tá? E aí, existem outras formas que, de certa forma, não são legais, mas elas podem vir a se tornar legais. Por exemplo, invasão. Se um sujeito invade a fazenda de uma outra pessoa e fica lá plantando por um certo tempo, agindo como se dono fosse, e o dono não faz nada, passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, passam-se 5 anos, dependendo do tamanho da propriedade, precisa passar 30 anos, né? Essa pessoa passa a ter direito de entrar na justiça e contar para o juiz a seguinte história. Ó, juiz, o proprietário aqui dessa terra não dá valor a ela. Eu estou aqui há um tempão, estou agindo como se dono fosse, e eu gostaria muito que você reconhecesse que pelo fato de eu ter tido posse dessa propriedade por tanto e tanto tempo, agora eu quero ser proprietário. E aí o juiz vai lá, se ele concordar com os argumentos, ele concede para essa pessoa uma coisa chamada uso capião, o direito de uso carpir, né? É quando o sujeito se torna dono, proprietário, porém a origem, né, ele tomou posse através de um ato ilegal. Ele invadiu uma propriedade que não era dele. Tá? Uma outra maneira de fazer isso é falsificando documentos. É um procedimento que recebe o nome de grilagem. Ele tem esse nome porque antigamente os caras pegavam um papel, escrevia com aquelas letras bem rebuscadas, Dom Pedro II dou essa terra para fulano de tal, e o cara fala, ó, tem essa carta aqui do Dom Pedro II, né, para mostrar que ela era bem velha e foi de fato talvez escrita pelo Dom Pedro II, o cara colocava isso numa caixa cheia de grilo, o grilo fazia xixi ali na caixa, o documento ficava com a aparência envelhecida, e por isso o nome grilagem. Hoje grilagem é muito mais moderno, tá? Mas o que é grilagem? É falsificar documentos, e com esses documentos falsos, alguém parece que é dono da propriedade, tá? Isso não acontece só no campo, acontece na cidade. Tem loteamento clandestino que alguém vende terra que não lhe pertence. As pessoas geralmente caem nesse tipo de golpe, né? E às vezes, né, entra na justiça, tenta por uso capião, por outras maneiras, e acabam se tornando aí proprietários, tá? Mas a grilagem é crime, tá? É falsificação de documentos. E por fim, às vezes o governo pode agir. Às vezes o governo pode olhar e falar, meu, esse cara tem um fazendão e não faz nada. Esse cara tem uma fazenda enorme, tem um monte de terra aí parada, tá crescendo mato e nem boi ele põe aí para comer esses matos. E aí o governo vai lá e fala, quer saber do negócio? Eu vou tirar a sua propriedade, eu vou te pagar uma indenização, mas geralmente é bem pequenininha a indenização, e vou fazer o que eu quiser com essa propriedade. Eu vou distribuir para um monte de famílias que queiram produzir na terra. Quando o governo retira a propriedade de alguém e redistribui essas terras, ele realiza uma política agrícola chamada de reforma agrária. Conhecidos aí os termos, né, vamos olhar as terras do Brasil. Então eu peguei aqui algumas figuras para vocês terem ideia, né, de como as propriedades agrícolas no Brasil elas estão distribuídas, né? Você vê que a gente tem muita terra florestada, né, de reserva de mata nativa. Tá? Das terras que estão desmatadas, tá, a gente vai ter 234 milhões de hectares. Um hectare são 10 mil metros quadrados.
tá? É terra pra caramba, naquilo que a gente chama de grandes propriedades. 104 milhões de hectares em médias propriedades, 114 milhões de hectares em pequenas propriedades e 40 milhões de hectares aí em assentamentos, tá? E aí, quando a gente vai olhar o tamanho das propriedades, a gente vai ver, ó, que tem algumas pessoas, ó, que tem quantidades gigantescas de terra, tá? 2.500 hectares, tá? Multiplica isso por 10 mil metros para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, 30% das terras agrícolas do país estão nessa propriedade aí ultra grande, tá? E aí a gente tem uma escala de tamanhos que depois vocês podem olhar com calma em casa. E esse gráfico, acho que é o mais interessante, porque ele faz uma relação entre o número de propriedades e a área ocupada. Percebam que em número de propriedades, aquelas que têm menos de 10 hectares são a maioria, tá? Menos de 10 hectares é menos de 100 mil metros quadrados, é pouco para uma propriedade agrícola, é pouco espaço para se produzir, mas são as pequenas propriedades, tá? Notem que 47% das propriedades agrícolas são pequenas, quase metade. Só que isso corresponde a 2% das terras agrícolas do país. Se a gente for ver na outra ponta, a gente não tem nenhum por cento das propriedades agrícolas, e isso corresponde a quase 45% das terras agrícolas do país. Tem uma frase que ela é meio clichê de professor de geografia, mas ela é bem simples e fácil de entender isso. Quando a gente pensa em questão fundiária no Brasil, a gente vai ter muita gente com pouca terra e muita terra com pouca gente. Então, a distribuição de terras no nosso país, ela é muito desigual. A gente vai ter muitas pessoas com pouco ou nenhuma terra, trabalhando no campo, mas não tem terra ou as suas propriedades são muito pequenas. E, por outro lado, a gente vai ter gente, né? Poucas pessoas que dominam, que controlam aí grandes extensões de terra. É importante lembrar que para fazer grilagem, para pegar a terra devoluta do que seria do governo, mas transformar isso numa propriedade privada, precisa ter muito recurso para fazer isso. Precisa ter equipe de advogado, precisa ter trambiques variados para isso, tá? Então, assim, a população pobre, ela acaba não tendo acesso à terra no Brasil. E aí, obviamente, se a gente tem muita gente com pouca terra e muita terra com pouca gente, a gente vai ter conflito, né? De um lado, a gente vai ter os caras que têm terra e do outro, a gente vai ter os caras que não têm terra, mas estão lutando para ter a terra ou para ter acesso à terra, né? Então, do lado dos caras que têm terra, a gente vai ter um grupo, né, chamado União Democrática Ruralista. São grandes proprietários, são pessoas que têm dinheiro, têm tratores, produzem grandes quantidades, grandes valores, né? Se vocês fizerem a conta que eu pedi no vídeo lá da grande propriedade de soja, só naquela colheita eles estavam movimentando 300 milhões de reais. Os valores do agronegócio na grande propriedade são imensos, tá? E com esses valores, eles elegem político. Então, existe no Congresso Nacional uma bancada ruralista, que são deputados que defendem, né, fazendeiros ou interesses de fazendeiros. A maioria deles também tem fazendas, tá? E aí, do lado das pessoas que não têm terra, a gente vai ter o principal grupo. Tem vários movimentos aqui no Brasil, mas o principal é o MST, Movimento do Sem Terra, né? Que eu peguei algumas fotos, né, deles protestando, invadindo fazenda, e do massacre de Eldorado do Carajás, no Pará, que aconteceu lá em 1996. Então, assim, quando a gente pensa em uso, em terras, questão fundiária aqui do Brasil, a gente vai ter esse conflito entre as pessoas que têm terras e aqueles que não têm. Por fim, tá? Uma vez que eu sou agricultor, uma vez que eu desejo produzir, uma vez que eu
tenham a intenção, né, de viver da agricultura. Como que é feita essa utilização da terra? Aqui no Brasil, a maioria das terras são exploradas pelo proprietário, pelo dono da terra. É ele que vai lá e cultiva, opera o trator, vai com a enxada, ou é ele que contrata pessoas para fazer isso. É o que a gente chama de exploração direta. É o dono que explora. Mas existe também formas de usar a terra que a gente chama de indireta, né? Por pessoas que não são donas da terra. E aí essas pessoas podem usar a terra de 3 formas. Elas podem arrendar e pagar um aluguel em dinheiro. Elas podem fazer um negócio chamado meação, que é o aluguel em porcentagem da produção. Então, por exemplo, se planta café, metade das sacas, né, fica para o proprietário, metade das sacas fica para o sujeito que teve o trabalho ali de plantar. Por isso, meação, de metade. Mas assim, não necessariamente precisa ser metade. Eles podem estabelecer 60-40, 30-70, enfim, fica a critério deles na hora de negociar. E por fim, o cara que invade uma propriedade que não lhe pertence, ele também pode produzir nela. Só que, obviamente, ele corre um risco. Se o dono retomar a propriedade, ele perde tudo, né? O cara vai lá e planta, sei lá, 100 mil pés de café, está na época de colher. Chega um dono lá, fala tchau, polícia tira o sujeito de lá, ele perdeu tudo aquilo que ele investiu, que ele gastou na propriedade. Gente, por hoje é só, é isso. Boa noite, bom dia a todos vocês.